Para encerrarmos as apresentações de nosso seminário, vamos receber as assistentes sociais e professoras Liliane Costa, Arailda Duarte e Cibele Silva, que juntas vão trabalhar a temática da mesa redonda Para Além da Notícia, o suporte social no luto. Sejam bem-vindas, professoras. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. A dor da perda, lutos não reconhecidos. Meu nome é Cibele Silva, sou professora universitária e assistente social de formação. Estamos aqui recebendo as professoras Arailda Duarte, assistente social com atuação na saúde. Seja bem-vinda, professora Arailda. Obrigada, professora Cibele. Olá a todos, meu nome é Arailda, eu sou assistente social, estou na profissão há 20 anos, atuando tanto na política de assistência social como na política de saúde, e agradeço muito ao convite. Nós estamos também aqui com a professora Liliane Costa, assistente social, professora universitária e assistente social na política de assistência social. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Cibele. Olá, caros participantes desse momento, desse encontro maravilhoso. Eu sou Liliane Costa, sou assistente social de profissão e de paixão há mais de 20 anos, atuando na política de assistência social, especialista na área de gestão social e também professora universitária. E quero agradecer o convite para participar desse momento, que eu considero de suma importância para todos nós. Começando as nossas intervenções, eu gostaria de saber, professora Liliane, luto é pauta para o serviço social? Sim, professora Cibele, luto é pauta para o serviço social. Nós atuamos nas situações onde indivíduos, grupos, comunidades estão vulnerabilizados, estão passando por situações de vulnerabilidade, e o luto, como um processo que envolve dor, que envolve perdas, que envolve consequências tanto na área social, como na vida familiar, em todos os aspectos, em todas as dimensões, né, do ser humano, é sim um assunto que precisa vir à tona no nosso meio profissional. Por muito tempo, nós compreendemos que o luto era uma área de atuação específica do psicólogo, da psicóloga, mas nós, enquanto assistentes sociais, compomos equipes multiprofissionais, onde esses indivíduos vão estar sendo atendidos, e precisamos compreender esse fenômeno, compreender esse processo que está presente na humanidade desde sempre. Nós estamos passando e passaremos por situações de lutos, de perda, e nós precisamos compreender como um processo que muitas vezes vai precisar de intervenção qualificada, de profissionais que estejam preparados para lidar, para acolher esses indivíduos, essas famílias. Professora Arailda, o Conselho Federal de Serviço Social, ele realizou uma orientação normativa número 03 de 2020 sobre a não competência do assistente social na notificação de óbito. Como é essa realidade no seu fazer profissional? Obrigada, professora Cibele. Bom, já está arraigada a profissão do assistente social a falácia de que este é o profissional responsável por avisar os familiares no momento do óbito. No entanto, é necessário desconstruirmos tal concepção, porque nossa atuação ela vai para além da notícia do óbito. Somos profissionais liberais, inseridos na divisão sociotécnica do trabalho, com lei de regulamentação, com código de ética, com parâmetros e princípios de atuação, né, firmados na defesa da liberdade como valor ético central, e atuando diretamente nas diversas expressões da questão social. Nesse sentido, nós podemos afirmar que o nosso fazer profissional é para além de noticiar óbitos, né? Tal ação, teoricamente, nós entendemos que seja de competência da equipe médica, né? Tendo em vista serem os profissionais, né, com o saber técnico e que podem atender às demandas e indagações dos familiares. E quanto ao suporte social, nesse momento, é um fazer do assistente social, né? O assistente social, nesse momento, é necessário que a gente apreenda
a situação em sua totalidade, e isso nós fazemos desde o momento da admissão do paciente, acolhendo as demandas e realizando realizando os encaminhamentos necessários para o funeral. E muitas vezes a necessidade de ligarmos para familiares, porque no momento da notícia do óbito, no momento do acolhimento, aquele paciente estava sendo acompanhado por um familiar que não encontra condições emocionais para dar continuidade aos trâmites legais. E nesse momento, o serviço social dá um suporte social, fazendo a ligação, tentando encontrar um familiar que possa assumir naquele momento e dar continuidade para os procedimentos. Acho bastante pertinente a gente fortalecer nessa orientação normativa do Conselho Federal, já que existe um grande aumento de casos de Covid, sobretudo, né, a quantidade do número de óbitos aumentou significativamente. E agora eu gostaria de ter a opinião da professora Liliane. De fato, esse posicionamento do Conselho é um posicionamento histórico, que a profissão vem adotando, vem se posicionando. Nos parece que existe assim, uma certa dificuldade dos demais profissionais terem contato com essa notícia e noticiar à família o falecimento, mas é mais devido a essa notícia, esse procedimento ele é muito mais cabível à equipe médica, a equipe de saúde, enfermeiros, médicos, que tem mais propriedade para esclarecer a família com relação àquilo que motivou, aquilo que levou ao óbito, os procedimentos que foram adotados, e isso foge ao conhecimento técnico do profissional de serviço social. Como a professora Arailda bem pontuou, o profissional de serviço social ele vai atuar para além da notícia. Vamos atuar no acolhimento daquele ente, daquela família, que precisa aí adotar os procedimentos necessários para o funeral daquela pessoa que faleceu. E logo em seguida, após esses trâmites, muitas vezes em busca de um benefício assistencial, de um benefício previdenciário, a necessidade de atuação junto àquela família, para que aquela família possa, então, se reorganizar em virtude da ausência daquele ente, que às vezes é o ente que vinha a prover a família. Então, assim, o trabalho do assistente social, a atuação do assistente social está para além. Me parece que ainda existe no senso comum a ideia de que o assistente social tem mais gentileza, tem mais delicadeza na notícia, em noticiar o óbito. Mas isso é uma visão senso comum, ultrapassada, que nós precisamos superar. Profissional de serviço social, a nossa competência é muito clara e é muito feliz essa orientação do Conselho e precisa ser encorpada pelos profissionais que estão atuando, principalmente na área da saúde. Nós precisamos nos posicionar com base nesse suporte legal e, de fato, estarmos atuando na área que realmente temos a nossa competência já bem estabelecida, bem delimitada pelos nossos conhecimentos e também pelas normativas legais. Muito interessante, professora. Professora Arailda, com relação ao suporte social nos cuidados paliativos. Muito interessante. O luto e perdas em cuidados paliativos e o nosso suporte social. Bem, o paciente em cuidados paliativos e o processo de finitude, ele significa não trabalhar só o paciente, mas trabalhar a família, né? E principalmente trabalharmos o olhar para a morte, que é um fenômeno natural, né? Que faz parte da vida e que é um encontro inevitável de todos nós, certo? Então ninguém está preparado para falar sobre a morte. E trabalhar em cuidados paliativos é exatamente isso. Trabalhar as perdas, porque as perdas elas iniciam no momento do diagnóstico do paciente, né? No momento ele está lá no hospital e tanto no atendimento no hospital como no atendimento no âmbito do domicílio.
né? Porque eu trabalho nas duas frentes, tanto trabalho no hospital, como trabalho, né, no segmento que atende os pacientes em cuidados paliativos no âmbito do domicílio. Então, como é que começa? Com o avanço das doenças, com as restrições, com as limitações, as mudanças de rotina, tanto do paciente quanto da família, né? E nesse momento, o fazer profissional é apreender a situação em sua totalidade, acolhendo as demandas e realizando os encaminhamentos necessários para que essa família possa, né, conseguir caminhar, né, dar continuidade. Então, nós fazemos encaminhamentos das famílias, principalmente as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, nós encaminhamos para a rede socioassistencial, né, para o sistema de garantia de direitos. Junto à rede socioassistencial, nós encaminhamos para os CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, para inserção junto ao PAIF, o acompanhamento social daquela família. Em alguns casos, encaminhamos também para os CAPs, dependendo do caso, e encaminhamos para o Sistema de Garantia de Direitos para a questão do acesso aos insumos necessários de suporte de vida. Muitas vezes o paciente em cuidados paliativos, quando ele vai para o âmbito do domicílio, ele necessita de uma alimentação integral, ele necessita de equipamentos, fraldas geriátricas. Então, ele não tem condições, então nós entramos junto ao sistema de garantias de direito para que ele possa ter acesso e tenha um conforto. Nesse fortalecimento de vínculos, né, com relação à rede, né, de garantia de direitos. Professora Liliane, quais são as possibilidades de atuação da assistência social nesse processo do luto? Professora Cibele, como pontuou a professora Arailda, nós compreendemos que a família aí está numa situação de grande vulnerabilidade. Numa situação de pacientes em cuidados paliativos, as famílias em vulnerabilidade econômica, isso se dá de forma, muitas vezes, bem precária, e é preciso que a equipe de saúde, e de forma intersetorial com a assistência, possa estar dando esse suporte, possa estar atendendo essa família, acompanhando, orientando com relação aos seus direitos, com relação àquilo que já é previsto em lei. Hoje nós estamos assistindo, infelizmente, a um processo de judicialização dos direitos de saúde, onde muitas vezes essas famílias, esses entes têm que entrar com ação judicial contra o Estado para terem acesso àquilo que já é garantido por lei, muitas vezes orientado pelo próprio poder público. Isso é grave, isso é grave. E o serviço social, então, ele vai se apropriar dessa demanda, vai atuar nessa realidade, também buscando compreender que aquela família está passando por um momento peculiar. Muitas vezes nós compreendemos que, às vezes, a família está ali violando o direito daquele idoso, no caso de pacientes idosos e com deficiência, e, às vezes, nós percebemos com uma atuação, com um olhar mais definido para aquela família, mais focalizado naquela situação de vulnerabilidade. Muitas vezes há uma falta de conhecimento, uma falta de habilidade em lidar com aquela situação. Por isso que é tão importante nós discutirmos essa questão das perdas. Porque se para nós temos conhecimento acadêmico, estamos sempre nos debruçando sobre várias temáticas, se para nós é difícil, se para nós se torna, às vezes, incômodo, você imagine para as famílias que estão lidando aí com a necessidade de sobrevivência. E aí, daqui a pouco, tem que ir em busca de outros recursos materiais, recursos emocionais também, por que não dizer, para lidar com o paciente acamado, com o paciente que está aí numa situação de finitude da vida. Então, a atuação do serviço social é muito importante na área da assistência, na área da saúde, no sentido de compreender esse processo e, de fato, contribuir para superar esse momento de dor, de perda, de sofrimento.
Professora Liliane Costa, existem alguns benefícios na assistência social que zelam exatamente nesse processo, né, das perdas. Quais são esses benefícios, professora? Professora Cibele, professora Arailda, nós temos os benefícios da assistência social, nós temos os benefícios eventuais, caso das famílias que estão passando por uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade acarreta em situações de necessidade eventual, né, que são a cesta básica de alimentos, em algumas situações o aluguel social. No caso de haver uma deficiência ou sendo idoso, acima de 65 anos, com comprometimento de renda, nós acessamos o benefício de prestação continuada, encaminhando para a concessão desse benefício junto ao INSS. E é muito importante hoje trazer essa discussão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, à pauta, né, desse encontro. Por quê? Porque esse processo de concessão tem sido cada vez mais burocratizado, o que deveria não ser. Hoje, todo o processo é feito por meio digital. Então, as famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade sentem maior dificuldade. Nem todas as pessoas têm acesso à internet, não é isso, professora? A linguagem da internet, principalmente nesse âmbito institucional, nem sempre, na maioria das vezes, não é acessível a essas famílias que têm, muitas vezes, pouca instrução, têm dificuldade de compreender as rotinas, e isso facilita em muito o acesso de pessoas que lesam essas famílias, que lesam esse usuário. Então, você soma a esse quadro de um paciente, por exemplo, em um processo de doença terminal, o sofrimento causado por essa situação, a condição de vulnerabilidade em relação à aquisição dos meios materiais para a sobrevivência e manutenção dessa família. Há um total desconhecimento com relação a esses processos digitais. Nós temos aí um terreno propício para aproveitadores, para pessoas que são criminosas, que apresentam aí um comportamento de lesar essas famílias. Então, é muito importante que nós, enquanto profissionais, nos apropriemos dessa situação. Veja que essa situação de luto, de perda, ela não está relacionada só ao campo emocional, mas ela vai trazer reflexos em todas as dimensões dessa família, desse indivíduo, dessa comunidade. Então, é preciso que nós tenhamos um olhar multiprofissional, que nós tenhamos uma atuação conjunta junto a esses indivíduos, junto a essas famílias, promovendo seus direitos, acessando esses benefícios que são direitos. A política pública de assistência social, nós sabemos, né, que a porta de entrada da política pública de assistência social são os CRAS. E exatamente o processo de concessão do benefício de prestação continuada, né? Ao perder um ente querido, professora Liliane, alguns familiares eles têm muitas dúvidas acerca da continuidade do benefício, já que ele é gerenciado pelo INSS, as pessoas, via de regra, né, os familiares, eles têm o entendimento de que vão continuar a receber esse benefício de prestação continuada. Acerca desse assunto, como são as orientações do CRAS? As orientações do CRAS em relação à concessão, ao requerimento e concessão do benefício de prestação continuada, elas se dão desde o momento em que a família é identificada, o indivíduo é identificado, e seguem no acompanhamento, porque o CRAS ele precisa acompanhar essa família, não é só orientar, solicitar junto à família, junto ao INSS, não, é preciso manter um acompanhamento. Então, desde o início, desde a primeira abordagem junto à família, ela já é esclarecida de que o benefício de prestação continuada não gera pensão por morte, não gera continuidade após o falecimento, e um assunto muito importante que nesse tempo de pandemia nós vivenciamos de forma muito forte, porque nós tivemos uma demora muito grande na concessão dos benefícios, principalmente devido à demora no atendimento por conta da pandemia. Os atendimentos passaram a ser remotos,
houve muitos atendimentos que foram desmarcados. Então, aconteceu que algumas pessoas que solicitaram o benefício faleceram. E muitas vezes os familiares, os entes dessas pessoas buscavam no CRAS o recebimento desse benefício em retrocesso. E isso não acontece. A partir do momento que a pessoa falece, a concessão, mesmo que tenha sido concedido, esse benefício ele cessa e não dá acesso às pessoas da família, não vão ter acesso àquele benefício. Não vai gerar pensão para os filhos, não vai gerar pensão para a família, é um benefício da assistência social. Isso se deve ao fato de que, muitas vezes, os usuários fazem uma certa confusão com relação ao benefício de prestação continuada e aos benefícios previdenciários, aposentadoria, pensão por morte. Isso precisa ser mais trabalhado pela política de assistência social, precisa ser mais discutido nos grupos de convivência, nos momentos de socialização, porque ainda existe essa confusão. Talvez uma das coisas que corrobore para esse cenário seja o fato de que é um benefício assistencial concedido e gerenciado a sua concessão pelo INSS, que é uma autarquia ligada à Previdência. Então, parece que fica um pouco confuso, parece que existe assim, uma nebulosa aí em relação a essa compreensão. Mas é um trabalho que nós precisamos desenvolver, encampar e, de fato, estar presentes aí nessas discussões para esclarecer às famílias e aos usuários. Muito interessante suas colocações, professora Arailda. Eu gostaria de contribuir aí dentro da política de assistência social com relação e reforçar, né, nós estávamos falando sobre as questões referentes às pessoas no momento de dor, no momento de fragilidade, se utilizarem das famílias, que é justamente com relação ao benefício eventual pela concessão do auxílio funeral, né? E a gente gostaria de deixar demarcado que isso é um direito garantido na Lei Orgânica da Assistência Social e que é executado pela política de assistência, e há essa intersetorialidade, né, que tanto esse benefício eventual auxílio funeral, ele é concedido tanto na saúde como na assistência social, em decorrência do óbito, no momento, os profissionais de serviço social, eles que iniciam desde o atendimento até a concessão para as famílias. Isso é importante porque a gente sempre encontra, né, alguma pessoa de má fé, né, que se utilize achando que está fazendo um agrado, né, como bem diz assim no interior do estado, né, e na verdade isso é um direito previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. No serviço de verificação de óbito, né, aqui no município de Fortaleza, alguns casos, né, existe um assistente social, um profissional de serviço social que também realiza essa atuação acerca do benefício eventual da urna funerária, não é isso? E aí é necessário entender, né, que é um direito, é uma garantia, que nós assistentes sociais estamos à frente desses benefícios, e é necessário que todas essas situações, né, como a professora Liliane Miranda bem relatou aqui, que existem pessoas, juntamente com a professora Arailda, que existem pessoas, de fato, que utilizam de má fé, principalmente nesse momento de pandemia, de Covid, para tirar os seus proveitos, né? Infelizmente, ainda existem casos e estão aumentando cada vez mais. Professora Arailda, em relação ainda aos cuidados paliativos, como é a atuação do serviço social na atenção domiciliar? Bom, o programa de atenção domiciliar, ele se inicia no momento da deshospitalização, né? Nós somos acionados pela equipe médica para verificarmos as condições socioeconômicas da família para receber aquele paciente. Então, há uma primeira visita, um diagnóstico, né? A partir do momento que o paciente nós chamamos de elegível, mas sempre compreendendo que a política de saúde é universal, mas existem alguns critérios que nós, assistentes sociais, levamos em conta. Alguns critérios esse paciente vai para casa, a família tem condições de assisti-lo
o ambiente, há um leito, há um Questão da espaço. alta social, não é isso? Isso, exatamente. Existe a alta social no hospital, mas para ele adentrar, né, para que ele seja inserido dentro do programa de atenção domiciliar, ele precisa ter um lugar, né, o leito, né, e tudo, as garantias necessárias para que ele possa ter no caso, o paciente em cuidados paliativos, que ele vá para casa, mas que ele vá se sentir, que ele tenha um conforto, né? Daí a gente ter falado que nós iniciamos também, entramos com alguns encaminhamentos para os sistemas de garantias de direitos, para que aquele paciente venha receber, né, o acolhimento necessário. E o assistente social, ele faz o acompanhamento social e também, né, encaminha para a rede socioassistencial, porque algumas vezes nós recebemos o paciente ainda sem o benefício, né, sem o benefício de prestação continuada. Também temos os pacientes que também recebem benefícios previdenciários, que também necessitam de algumas orientações com relação à prova de vida, com relação a curatela, né? Às vezes o paciente ele já não é mais consciente nem orientado e há necessidade de um curador, nós encaminhamos também para a curatela e em alguns casos, né, a simples procuração, dependendo da condição de saúde do paciente. E o acompanhamento social, ele consiste, nós acompanhamos por até 120 dias, né? Existe, em cuidados paliativos também, nessa atuação do assistente social na saúde, existe um processo de atuação multidisciplinar. Como é que se dá esse processo com outras profissões? Pronto. A equipe, né, de cuidados paliativos, ela é formada pelo médico, pelo enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, e técnicos de enfermagem, enfim, é uma equipe multiprofissional, né? E essa lutar também, destacarmos a atuação multidisciplinar também, né? E intersetorial. É sempre necessário, né? Essa interlocução com a rede socioassistencial e a rede de atenção psicossocial, a RAS, né? A rede de atenção à saúde. Tudo isso nós fazemos junto no atendimento desse paciente e da família. É importante frisar que nós temos um importante, o que nós chamamos de a extensão do cuidado, que é o cuidador. O nosso maior trabalho, tanto do assistente social e todos os profissionais, é estar orientando o cuidador, né? Geralmente esse cuidador ele é um responsável cuidador ou só cuidador, né? Que é um familiar onde nós vamos. Quando nós saímos, né? Porque a gente faz o acompanhamento, mas quando a equipe sai, quem dá a continuidade é o cuidador, é a extensão do cuidado. Então, nós temos sempre dando orientações para que ele dê continuidade nesse cuidado. Professora Liliane, como a senhora percebe as relações entre o luto e as ações desenvolvidas nas políticas públicas, como um todo? Professora Cibele, nós estamos agora assistindo, nesse período da pandemia, né, 2020, 2021, uma preocupação muito grande com a questão do luto e com a questão das mortes, que obviamente é algo preocupante. Não estávamos preparados para lidar com essa situação, não tínhamos como prever e, de fato, tivemos que nos reinventar enquanto políticas públicas em vários sentidos. Com relação à questão do luto, é algo, e da morte, das perdas, é algo que nós já deveríamos estar nos preparando, já deveríamos estar nos aprofundando nessas temáticas, porque vejamos que, em relação à questão da juventude, por exemplo, em 2017 nós tivemos mais de 65 mil homicídios entre jovens. Uma situação alarmante. Vitimando jovens, né? O Brasil chegou ao patamar de 31,6 homicídios por 100 mil habitantes, perdão.
por 100 mil habitantes. Então, nós tivemos um crescimento muito grande, é galopante esse crescimento. O estado do Ceará, do qual nós fazemos parte, esses homicídios em 2017, homicídios que vitimaram jovens, nós tivemos uma alta de 49,2%. É um número muito alto, quase 50% de mortes por homicídio, 5.433 mortes violentas intencionais, causadas por armas de fogo, droga ilícita e conflitos interpessoais. É preciso refletirmos, professora Liliane, que a maioria desses jovens, né, ceifados pela violência urbana, via de regra, eles são jovens da periferia. E essa violência tem cor, de fato. Então, é necessário que a gente intervenha, enquanto assistentes sociais, cada vez mais, para que a gente tente diminuir essas situações de desigualdades, principalmente, né, para o nosso público mais vulnerável, e para que a gente também reforce esse processo das refrações da questão social, as questões sociais como um todo, né, para que a gente venha a diminuir esse processo de desigualdade com relação, para que a gente venha também fortalecer as políticas públicas para que seja um processo cada vez menos desigual, mas a gente entende que é um processo difícil. Sim. Sim, professora Cibele. Nós temos um perfil das vítimas, né? De acordo com o Atlas da Violência, nós temos que o perfil dessas vítimas é homem, jovem, solteiro, negro, com até uma média de 7 anos de estudo, e que esses homicídios aconteceram quando eles estavam na rua no período entre 18 e 22 horas. Então, como a professora Arailda vinha comentando, né? Essa estatística tem cor, tem nome e tem endereço. Mora na periferia, é negro. E nós temos também que essa violência, ela vitima também não só esse grupo, mas existem outros grupos que nos chamam a atenção. Por exemplo, a questão do crescimento dos feminicídios, a questão do crescimento da violência que vitima pessoas da população LGBTQIA+. Também relacionado a indígenas. E as políticas públicas, elas precisam atender a essas especificidades, elas precisam atuar e aí de forma intersetorial. Pode parecer, para você que está aí participando desse momento, que nós estamos falando de algo que não tem a ver com luto, mas tem um direcionamento muito específico. Referente às perdas. Estamos falando de vítimas de violência, vítimas fatais, e estamos falando de famílias enlutadas. Porque essas pessoas que foram vítimas da violência, elas deixam famílias enlutadas, elas deixam amigos, escolas, comunidades enlutadas. E aí existe uma grande lacuna dentro das políticas públicas, a meu ver e a ver de outros profissionais. Não percebemos que existam ações mais articuladas, mais consistentes junto a essas populações. Principalmente quando nós falamos de adolescentes, de jovens que têm algum tipo de relação com a produção da violência. Jovens e adolescentes, por exemplo, é o famoso envolvimento. Quando nós vamos fazer o atendimento de uma família enlutada, quando vamos conversar a respeito da questão do luto, eles costumam inicialmente dizer: meu filho não tinha envolvimento, ou tinha envolvimento. O ter envolvimento parece que, de uma forma geral, para o senso comum, é como se dissesse, então já se estava esperando que ia morrer. Se tinha alguma ligação com o crime, com a violência, é algo já uma morte anunciada. No entanto, essa família está passando por um luto fortíssimo, porque está lidando com a morte de alguém que não se esperava que fosse morrer tão cedo, porque nós não esperamos que os jovens vão morrer.
nós temos, por mais despreparados que estejamos para a morte, ainda temos a ideia de que são os idosos, né? As pessoas mais velhas, mais experientes, mais vividas, em decorrência do processo natural da vida. E essa consequência, que é ter um jovem morto, e morto de forma violenta, traz prejuízos ainda maiores para essa família. Quando nós, então, vamos para a comunidade escolar, é algo muito preocupante. Por quê? Porque abala uma quantidade maior de jovens. Se nós formos analisar do ponto de vista das mortes ocorridas por suicídio, temos aí uma outra grande problemática, que é lidar com a questão do suicídio, que também parece ser um tabu na nossa sociedade. Parece que falar de suicídio é algo muito difícil para nós. Talvez por medo do comportamento por imitação, nós temos uma certa dificuldade de tratar, mas precisamos, nós não podemos ignorar o suicídio, né? O que disse o diretor da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Não podemos ignorar, é algo que está aí presente, está acontecendo entre os jovens. E esses jovens, eles estão nas políticas públicas, eles são público das políticas públicas. Como nós dissemos, são jovens que estão aí sendo mais vulnerabilizados e parece que existe um certo silenciamento com relação à questão do luto dessas famílias. Se é mais dolorido, se é mais difícil para a família de um jovem conviver com o luto de alguém que se esperava, que se tem uma esperança de vida maior, por que então as políticas públicas não estão ainda com ações consistentes voltadas para esse público? É algo que nós precisamos nos perguntar. Qual é a nossa participação enquanto profissionais com relação a termos um olhar diferenciado para esse público? Precisamos também nos perguntar. Tem algo que está aí pairando nessa realidade, sobre essa realidade, e que nós não nos apercebemos ou ainda não tivemos a coragem de encampar estudos que possam propiciar intervenções mais efetivas, intervenções mais sistemáticas junto a essa problemática. A sua colocação, professora Liliane, acerca da questão dos feminicídios. Nós sabemos, né, que nesse momento de pandemia estão aumentando o número de violações de direitos, né, violência doméstica, violência intrafamiliar como um todo. Como é que estão as políticas públicas acerca da questão dos feminicídios, né? Sabemos que há uma atuação efetiva do assistente social na defesa intransigente dos direitos da mulher. Mas como é que estão essas situações, essas políticas públicas com relação à defesa da mulher? Pronto. Professora Cibele, nós percebemos que há sim, por parte principalmente do Ministério Público, um enfrentamento dessa questão, uma tentativa de articulação com as políticas públicas, com os municípios, aqui no estado do Ceará, engendrando mesmo ações, provocando mesmo o poder público, no sentido de enfrentar essas questões relacionadas ao fortalecimento da mulher, sobretudo da mulher negra da periferia, e quando eu falo periferia, não só na zona urbana, mas também nas cidades, no interior, nos municípios interioranos do estado, e que isso tem sido um aporte para os profissionais, tem sido uma saída que nós percebemos por onde as políticas públicas podem sim estar adentrando. É preciso de mais investimento nessa área, é preciso de investimento na capacitação dos profissionais, é preciso uma ampliação das equipes multiprofissionais. Nós temos equipes que operam com uma quantidade insuficiente para atender a todas as demandas das políticas públicas. Se nós formos falar de CRAs e CREAs, nós atendemos, dentro dos CRAs e dos CREAs, todos os segmentos sociais, dentro da questão da vulnerabilidade, e isso vai também trazer a questão da mulher. A importância também de criação de conselhos que de fato funcionem, conselhos que de fato estejam capacitados, conselhos municipais para atuar nessa questão
da mulher em si, do papel da mulher na sociedade, na questão do gênero. É muito importante que nós percebamos que há, de certa forma, um retrocesso, onde se busca fragilizar essas representações, esses espaços de expressão da sociedade, desses segmentos sociais mais vulnerabilizados. E nós, enquanto assistentes sociais, precisamos estar atentos a esses espaços, porque é ali que o usuário, é ali que a população mais vulnerável vai poder se expressar e vai poder opinar e vai poder avaliar as políticas públicas. Então, apesar de termos esse cenário de retrocesso, esse cenário de descaso com questões tão sensíveis, é importante que nós percebamos que nosso posicionamento mediante o projeto ético-político da profissão faz com que nós tenhamos um olhar diferenciado e com que nós nos posicionemos de forma a lutar contra o retrocesso e favorecer, sim, que as políticas públicas possam engendrar, sobretudo nessa questão do feminicídio, no enfrentamento, na prevenção à questão do feminicídio. Professora Lili, eu gostaria também de reforçar um pouquinho. É importante também que tenhamos gestores sensibilizados, né, para essa questão, porque para a gente não esbarrar, né, nessa questão, né, política. E importante também a questão da gente aproveitar aqui o momento e puxar o concurso público, né, que hoje nós estamos trabalhando de forma precária, né, os profissionais precisam, hoje nós temos os profissionais, tanto nos CRAS, como você citou, como nos CREAS, né, e todos os equipamentos públicos, né, são profissionais que são contratados de forma precarizada e que a gente precisa fortalecer. A gente quer fortalecer as políticas públicas, mas é preciso fortalecer também o servidor público. Professora Liliane, com relação aos centros de referência especializados de assistência social, que são equipamentos da política pública de assistência que estão nos municípios, como se dá esse processo de enfrentamento às violências? Os centros de referência especializados de assistência social, os CREAS, eles têm uma atuação que é essencial dentro da política da assistência social, lá na proteção social especial. E é papel do CREAS também articular ações dentro da rede de serviços municipal, no sentido de enfrentar, de promover ações de socialização das informações quanto ao enfrentamento dessa violência. Os CREAS encampam esse processo e aí a gente volta para a questão do luto, né? Mais uma vez, a violência ela vai vitimar e aí os profissionais eles vão estar atuando também juntamente a essas famílias onde ocorre a situação de violência. E muitas vezes nessa família que vem sendo acompanhada ou que não tinha um acompanhamento, a atuação dos profissionais ela é necessária, porque ali naquela família ela vai estar sendo atravessada por diversas questões. A questão da violência, a questão das perdas, a questão do luto em si. E aí, mais uma vez, nós voltamos para o ponto inicial, né, da discussão. Como é que estão esses profissionais com relação à formação voltada para a questão das perdas e voltada para a questão do luto? Porque a violência ela vai necessariamente ter uma relação muito forte com o luto, com as dores da perda, não só focando no psicólogo, na psicóloga. Né? O advogado, o assistente social, eles não podem estar alheios desse processo de conhecimento. Então, nós temos aí uma grande quantidade de famílias que têm perdido entes, que têm perdido pessoas que são com quem se mantém os vínculos afetivos, dependência emocional, dependência financeira, e isso precisa estar sendo discutido em fóruns. Isso precisa estar sendo discutido nos momentos, nas reuniões, junto aos conselhos municipais. Então, o CREAS não é apenas um lugar onde a família vai para ser atendida, ou o CREAS desloca a equipe
para o local onde a família está. Mas é também esse órgão que possibilita ali a articulação da rede no enfrentamento a essa questão das violências e, por que não, dizer que vai atuar também nessa questão do luto. Porque muitas vezes, eu já trabalhei em CREAS, e muitas vezes nós somos chamados a atender uma família que está passando por uma situação de violência ou que passou por uma situação de violência e que teve como consequência a perda de um ente, e aquela família continua sofrendo ali as consequências. Além da morte, né, além do sofrimento pela morte daquela pessoa, ainda ter sido uma morte violenta, ainda ter sido uma morte que causou um impacto ali dentro daquela comunidade. E o CREAS é, então, esse órgão que vai atuar de forma mais específica. Mas aí a gente precisa se questionar com relação a esse aprofundamento sobre as questões relacionadas ao luto, à perda, e como é que esses profissionais se veem dentro desse processo também. Porque se você acompanha uma família em que uma daquelas pessoas falece, às vezes até a pessoa que está sendo usuária daquele serviço mais diretamente, muitas vezes para o profissional é difícil lidar com isso, lidar com essa perda, né? Na minha trajetória profissional, uma das maiores dificuldades que eu tive depois da situação de violência sexual contra criança e adolescente foi lidar com a violência contra o idoso, porque acontecia do idoso que eu estava atendendo falecer e não chegar a termo judicialmente aquela questão da violência que ele estava sofrendo. Então, é muito difícil lidar com isso e muitas vezes não se observa que o profissional também precisa daquele cuidado. E o profissional também precisa ter um suporte que a instituição precisa dar. Muitas vezes o profissional é que tem que buscar, entender que está precisando. Nem sempre o profissional está em condições para atender uma família enlutada, nem sempre o profissional está em condições para dar continuidade àquele acompanhamento e, às vezes, a instituição não dá esse suporte necessário. Eu acho que a professora Arailda tem algo a acrescentar aí. É importante mesmo, professora Lili, que a equipe, nesse momento, ela é também afetada diretamente, né? Enfrentamos esses desafios diários no âmbito da singularidade de cada paciente, né? Após o óbito, atender uma família é sempre desafiador, confortar naquele momento, né? A família, ela já vem fragilizada por todas as situações, né, que ela enfrenta e ainda enfrenta esse momento, né, que é o momento do óbito. Especialmente é muito doloroso e a equipe, ela também sente. A equipe, seja ela do CRAS, seja ela do CREAS, seja ela do hospital ou mesmo de um atendimento domiciliar, nós também sentimos, né? Eu, enquanto parte da equipe também, nós também sentimos aquela perda, aquele paciente. E nesse momento é preciso, né, que a gente pare, nós enquanto profissionais, né, daquela equipe, a gente precisa dar uma parada para refletir aquele momento. E nós também precisamos processar e elaborar essa perda, porque nós precisamos seguir, nós temos outros pacientes para atender. Então, nesse momento, é preciso esse entendimento, tanto do gestor, né, como que o profissional, ele também é afetado por esse momento, por essa perda. Ele também vivencia o luto. Professora Liliane? Isso mesmo, professora Arailda. Eu trabalho no CRAS, né, e nesse tempo que nós temos tido muitos óbitos, muitos assassinatos de adolescentes, nós percebemos como isso impacta tanto nos jovens do serviço de convivência, como também na equipe profissional. Em algumas situações, são jovens que estão frequentando os serviços de convivência, estão frequentando o atendimento, seja em grupo, seja os atendimentos individualizados, são de famílias que nós atendemos, né, que têm vinculação com o profissional, e essa questão da neutralidade, do distanciamento,
distanciamento é muito necessário, mas nós precisamos compreender também que o profissional ele tem essa dimensão humana. E nós temos uma vinculação com o nosso público, com o público que atendemos. E muitas vezes essa questão por exemplo, do suicídio de um adolescente precisa ter um espaço de expressão dentro da instituição. Não só do adolescente, questão de qualquer dos usuários, né, daquela política. Dentro da instituição, aquilo precisa ter espaço de expressão. Por isso que é importante uma sensibilidade do gestor, que às vezes é a equipe que está precisando dessa intervenção. Às vezes, nem sempre através da fala é que se expressa, mas através de ações, expressões artísticas, enfim, das mais diversas. Mas nós percebemos muitas vezes que a pessoa faleceu e aí vamos lá e vamos dar o suporte à família, realizamos as visitas, temos a articulação da rede, mas e o processo interno ali da instituição? Aquele jovem que transitava ali todos os dias, aquele jovem com quem você mantinha um diálogo, aquele jovem que você atendia, aquele jovem que sorria ou chorava para você, ou aquele idoso também, porque nós também lidamos com um grupo de idosos e também é frequente o luto, a viuvez. Muitas vezes as famílias, as viúvas, os viúvos deixam de frequentar o grupo de convivência por conta da questão da perda. Dentro do grupo de idosos que a gente trabalha, às vezes não se toca música, porque o idoso faleceu alguém do grupo, então eles consideram isso como uma manifestação do luto. E essas expressões, elas precisam ser cuidadas, mas me parece ainda que essa preocupação com a equipe que lida com a perda de alguém que está ali cotidianamente sendo atendido na instituição, me parece que isso ainda não existe uma atenção, não existe um cuidado. É como se o profissional ali fosse isento de emoção, isento de sentimentos com relação àquela questão da perda. Estamos finalizando agora o nosso momento do serviço social para além da notícia. Verificamos a importância desse profissional no processo de humanização, na efetivação e garantia dos direitos. E agora eu passo a palavra para a professora Liliane. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para participar desse momento, que considero de grande importância, grande relevância. E aproveito o momento para agradecer a professora Cecília, também a consultoria e serviços educacionais Educar. Nós estamos no momento em que tratar de luto e perdas é muito necessário, e é necessário fazer com competência, com seriedade, de forma realmente, tratando o assunto da forma como ele realmente merece ser tratado. Então, é um evento que realmente está me dando muita satisfação participar, e principalmente estar em companhia da professora Cibele, da professora Arailda, por quem eu tenho tanto apreço. Eu gostaria de deixar uma fala, né, que não existe um modelo único para todas as pessoas que perderam seu ente querido, pois cada indivíduo ele é singular, cada um tem uma perda, uma forma de enfrentar distinta, né, e cada um vai manifestar a sua dor de uma forma diferente. Embora nós tenhamos trazido aqui em pauta alguns exemplos, mas a gente gostaria de finalizar deixando isso bem claro. Quero agradecer, né, às colegas pelo convite e como foi importante esse momento de discussão aqui. Agradecemos e finalizamos esse momento com o fortalecimento da categoria de serviço social nos processos de perdas e luto. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer às professoras Liliane Costa, Arailda Duarte e Cibele Silva. Nosso muito obrigado. Com essa apresentação, chegamos ao final do nosso primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Desde o dia 5 de julho, estivemos aqui com diversas palestras e mesas redondas com profissionais de diversas áreas, buscando sempre colocar as perdas e o luto em foco. Agradecemos o esforço e a determinação de toda a nossa equipe, que atuou atrás das câmeras seguindo todos os protocolos de segurança, nossos palestrantes, nossos apoiadores e patrocinadores. Em especial,
Agradecemos a coordenadora do evento, doutora Ana Cecília Brito, psicóloga clínica da Celu Psicologia. E para finalizar, gostaríamos de prestar nossa solidariedade às famílias e amigos dos quase 530 mil mortos da Covid-19. Os desafios ainda são grandes, mas juntos iremos superar. Cientes do trabalho efetuado, convencidos da dedicação empregada, estamos certos de que voltaremos no próximo ano com mais um evento sobre essa temática. Muito obrigado e boa noite!